Boa tarde, pessoal. Como é que vocês estão? Eu espero que todos estejam muitíssimo bem. Só para constar, eu estou gravando esse vídeo bem antes do lançamento do mesmo, então provavelmente vocês já vão ter feito a atividadezinha sobre gramática que eu preparei para vocês, certo? Esse vídeo vai estar saindo aí na aulinha da sexta-feira para o oitavo ano, tá bem? Inclusive, será a nossa sétima aula que está indo para o YouTube. Se vocês forem lá, quiserem dar uma olhadinha na playlist de vocês, cada turminha tem sua playlist, tá tudo organizadinho lá, tá bem? Fica mais tranquilo para vocês. Só o inglês, obviamente, como já havia conversado com vocês, como eu sinto que estão todos no mesmo nível, aí as aulinhas de português estão todas na mesma pasta, digamos assim, tá? Bom, a mesma playlist. Então, hoje, dado que a gente já fez essa atividade, em teoria, a gente vai dar continuidade direta aos assuntos do livro, porque aí a gente pode seguir sem parar, tá bem? Então, dito isso, voltamos aí para a sessão Conversa entre Textos, foi justamente onde nós paramos, tá bem? Lembro muito bem que a gente tinha essa questão da hora de pesquisa, mas eu acabei não pedindo para vocês. Página 38, certo? Sessão Conversa entre Textos. Espero vocês por lá, tá bem? Pronto, pessoal, vocês já estão aí com seus livrinhos abertos. Vamos aí para o Conversa entre Textos, da página 38, como lido anteriormente, né? E vamos lá para o primeiro, tá certo? Aliás, antes de falar do primeiro, eu queria que vocês dessem uma olhadinha nessa revista. Tá? Era uma revista bem famosa na minha época. As meninas da sala viviam querendo comprar essas. Capricho, não sei nem se existe ainda, mas tinha essas revistas na época. Eu não gostava bastante. Bom, inclusive eu nem sei se porque assim, esse negócio de revista é um pouco mais antigo, né? De certa forma eu tô ficando velho, não quero aceitar não, mas tô ficando velho. Acontece sim. Fazer o quê, né? Mas enfim. Antigamente tinha essas revistas que o pessoal gostava bastante. As meninas da sala eram doidinhas. Saiu uma dessa aqui, levava, as meninas se juntavam, faziam grupinho e ficavam olhando, né? Mas vamos lá. Primeiro, é possível deduzir o público-alvo de uma revista pela capa? Observe a revista reproduzida ao lado. Leia as palavras empregadas na construção das frases. Observe a disposição, o tamanho e as cores das letras que as compõem, as imagens utilizadas. Aí você olha, né? A imagem dá toda aqui, você vê as cores, certo? Olha aí, você consegue ver guia da astrologia, monstro X, olá adolescência, entenda o que acontece no seu, entenda o que acontece no seu corpo nessa fase, super posters, tudo mais, né? Então, assim, notavelmente você consegue deduzir para quem é esse público-alvo, né? Tá certo? Mas enfim. Letra A. Indica o público-alvo da revista de onde foi extraída essa capa. Aí você consegue deduzir, né? Até pelas palavras, pelas cores. Notavelmente, você pode dizer que é mais voltado para um público feminino, mas não é necessariamente o caso, tá bem? Mas, com certeza, você consegue dizer, por exemplo, a faixa etária, mais ou menos, do pessoal, do público-alvo da revista, tá bem? E na letra B, descreva como as palavras foram trabalhadas na composição dessa capa. Ou seja, o que o texto quer é que vocês definam, por exemplo, como foi utilizado esse jogo de palavras, é, as cores, o emprego utilizado. E quer que vocês façam uso tanto da linguagem verbal, tanto da linguagem não verbal, se justificando. É, tirei de chuva bom. Justificando o público-alvo que vocês escolheram na letra A, né? Por exemplo, digamos que essa revista é para idosos. E aí vocês vão lá e vão. Obviamente não é, né? Mas vocês vão lá e vão dizer, ó, aqui essa revista é voltada para idoso, porque aqui, ó, você nota que o editor usou essa fonte aqui, essa cor, usou as palavras tal e etc, que é mais focada nesse público-alvo, esse tipo de coisa, tá, pessoal? Vocês explicam direitinho. E ir diretamente para o segundo, de que maneira a escolha das palavras contribui para a aceitação da revista pelo público-alvo. Bom, aí é meio que óbvio, mas mesmo assim eu vou comentar com vocês que quando você faz o emprego correto dessas palavras, você
tem uma chance maior de interagir com o seu público-alvo. Quando a gente faz uma revista, um produto qualquer, geralmente você não mira em algo geral, a não ser que seja uma necessidade de todo mundo, uma necessidade geral. Mas quando é um produto que é necessariamente voltado para determinadas faixas etárias, não faz sentido você focar. Digamos que eu estou vendendo uma revista para um público-alvo mais velho, não faz sentido eu estar usando as palavras, por exemplo, dos jovens de hoje, né? Crush, etc. Essas palavras assim que, que o pessoal mais jovem usa, digamos assim. Tá entendendo? Então, geralmente o emprego das palavras, ele é focado no público-alvo, justamente para chamar mais a atenção do público-alvo, tá bem? E aí, terceiro, em sua opinião, que critérios os editores usam para escolher as imagens das pessoas que ilustram as capas? Mas é mais cunho de resposta de cunho pessoal, tá, pessoal? Mas assim, tá bem na cara os, quem vai ser a capa, o porquê aquela pessoa é capa da revista, se tem alguma coisa a ver, se geralmente é algum influencer, uma coisa do tipo, tá bem? Quarto, com base nas informações da capa, é possível saber qual é o destaque da edição de uma revista? Letra A. Observe novamente a revista reproduzida na atividade 1. Qual é o destaque dessa edição? Aí você, notavelmente, consegue ver que tem vários, como é que eu posso dizer? Tem vários subtítulos, tá? Vários destaques. Você consegue ver Guia da Astrologia, Monstro X, Eric Mafra, Olá, Adolescência, Superpostos, Oh My God, Riverdale. E você tem 22 fatos sobre o beijo. Notem aí, o que eu quero que vocês notem é qual é o que mais se destaca. E por que esse destaque? Tá bem? Porque tá maior, tá menor, certo? É maior do que os outros, os demais, e etc. Letra B, como você chegou nessa conclusão, é a resposta de cunho pessoal, tá bem? O quinto, releia esta manchete, 22 fatos sobre o beijo, curiosidades e dicas que você vai amar, incluindo quantos músculos a gente mexe e o fato de que beijar faz bem aos dentes. Oi? Miga, só vem. Então tá, né? Então tá. Vemos aqui claramente que o pessoal já era meio estranho desde 2018. Bom, letra A. Que recurso visual ajuda a compor a palavra beijo nessa manchete? Por que você acha que ele foi utilizado? Ou seja, tem aí um recurso visual, umas imagenzinhas para ilustrar essa fala sobre o beijo. E aí o livro quer saber qual recurso visual é esse, qual imagem é utilizada para ilustrificar, na verdade, ilustrar esse tema, tá bem? E letra B, lê o texto que compõe a manchete. Curiosidades que você vai amar, incluindo quantos músculos a gente mexe e o fato de que beijar faz bem aos dentes. Oi? Amiga, só vem. Os assuntos relacionados nesses temas costumam atrair os adolescentes? Por quê? A resposta de como pessoal, mas eles sejam bem criativos na resposta de vocês. Tá bem? Sexto, que relação podemos estabelecer entre o texto Fala Sério Mãe e a capa da revista? Aí tem o tema principal das duas, na verdade, tanto de um como de outro, eles são comuns, né? Então você pode relacionar, fazer essa referência ao tema, tá certo? E a gente vai para a seção Trocando Ideias, da página 39. Temos aí, primeiro, é comum muitos adolescentes não terem coragem de conversar com os pais sobre alguns sentimentos e mudanças físicas e comportamentais próprias dessa fase. Que fase é essa? A fase da adolescência, tá, pessoal? Em sua opinião, por que isso ocorre? É a resposta mais de cunho pessoal e aí cada um tem a sua visão sobre isso, né? Eu, particularmente, eu não tive tantos problemas na adolescência, porque eu sempre fui uma pessoa mais voltada assim aos estudos, né? Mas aí não deixa de ser na adolescência também, quando eu comecei a ter meus namoricos da vida, eu era bem fechado. E conforme, engraçado, né? Conforme o tempo foi passando, veja, eu velho, já foi que eu fui tomar intimidade com os meus pais de conversar, olha, não, eu gosto de fulano, fulano parece ser uma pessoa boa, interessante. Veja que com o tempo eu fui criando intimidade. Coisa que geralmente você tem apoio dos pais, é o contrário, você tem esse apoio cedo para que futuramente você não precise ter essas conversas, ou geralmente é o contrário que eu quero dizer, ou deveria pelo menos. Geralmente você fica mais retido assim, você já está velho, você não vai envolver seus pais nessas coisas, né? A não ser que você seja uma pessoa bem aberta em relação a isso. Eu mesmo, com os meus pais, eu não guardo segredos, eu tenho esse costume, sabe? Eu sou bem nítido, transparente com os meus pais. Então, assim, nesse sentido, eu me orgulho bastante da relação que eu tenho com eles, sabe? Porque a gente tem uma certa intimidade que muitos pais e filhos deveriam ter e não têm,
essa relação de sinceridade, sabe? Isso é muito importante mesmo. Mas eu entendo também que isso é, digamos assim, nem todo pai acha legal estar conversando com isso, e justamente por isso também que nem todo filho acha legal estar puxando assunto com os pais também, e etc. Mas aí cada vivência cada história é uma vivência, e cada vivência, né, vai depender das experiências de vocês. Então, resposta pessoal aí, espero que sejam criativos ao descrevê-la, tá bem? Segundo, que sugestão você daria a um adolescente que tem dificuldade de conversar com os pais sobre as manifestações próprias de sua idade, para que o diálogo se torne possível, né? Então, já que, digamos que tem um adolescente que tem essas dificuldades, e aí você quer ajudar esse seu amigo, você diz, olha, faz tal coisa, tenta conversar, tenta ganhar a confiança dele, puxa o assunto. Que conselho você daria, normalmente, tá bem? Terceiro, numa situação de conversa com seus pais, você se preocupa com as palavras que empregam? Há palavras que eles interpretariam como inadequadas para haver uma relação hierárquica, relação de subordinação entre vocês? Você teria um diálogo com eles semelhante ao personagem Maria de Lourdes teve com a mãe? Resposta pessoal. Né? E aí eu entendo, por exemplo, se algum de vocês aí chegar para dizer assim, por exemplo, deixa eu ver aqui, teve uma parte no texto que ela disse assim, é, não, mãe, a gente não tá no seu tempo, um negócio assim. Se eu tivesse um negócio desse assim, eu não, mas eu entendo que. Aqui ó, alô, não estamos no seu tempo. Vai começar esse papo chatinho no seu tempo de novo? Eu entendo que muitas vezes, assim, muitos pais, você fala um negócio desse aqui, ó, você só vê depois a chinela voando assim, ó, né? Vá, invente. Tem essas relações de hoje em dia com os pais, tem dessas, né? Pode ser tanto pro bem quanto pro mal. Eu mesmo, eu tento, falando de mim, no caso, né? Porque, como eu sou uma resposta de cunho pessoal, eu acho necessário, de certa forma, são vocês contando a experiência da vida de vocês. Para mim, eu também acho justo eu contar da minha para vocês, para que vocês tenham esse encorajamento, tá bem? E aí, falando assim do meu caso, eu mesmo, eu tenho amigos que falam você com os pais, assim, eu digo, meu Deus do céu, isso pra mim é impensável, é o senhor e senhora, acordou bem essa pai, essa mãe, né? E é assim que faz. Oxe, pra mim, acho que um dos piores castigos assim, verbais que eu posso receber é um pai ou uma mãe não abençoando o filho boca a boca porque você fez alguma coisa de errado, né? Você pede a benção e ele só lhe ignora. Meu ali é bem que me matar. Mas assim, eu mesmo tenho essa questão hierárquica na minha cabeça bem estabelecida, tá? Nunca vou chegar para um professor, por exemplo, falando você. Sempre. Eu não fui criado dessa maneira, né? Em cargos era assim, sempre o senhor. Às vezes a pessoa é da mesma idade que eu digo, olha, o senhor, né? Tem essa questão mesmo de, de hierarquia, digamos assim. É mais uma questão de respeito, sabe? De demonstração de respeito. Acho interessante. Mas enfim, vale a resposta de cada um para vocês, tá bem? E aí vocês descrevem aí conforme o terceiro pediu, o enunciado pediu. Quarto, você concorda que, para dar o primeiro beijo, é importante o adolescente estar seguro do momento certo e que não há motivos para se envergonhar se esse momento ainda não tiver chegado para você? Então, eu não vou mentir não, essa atividade está tomando um rumo que eu não gostaria. Que para mim não agrega em nada, para vocês também não. Tudo bem, não, trocando ideias, moderno, digamos assim, mas para a linguagem portuguesa não vai adiantar muito não. Mas aí vocês fazem um quarto, tá bem? Resposta pessoal, não acho tão interessante estar abordando esse assunto não. Não é que seja errado, tá pessoal? Não é que seja errado abordar essa situação de sala dela não. Pelo contrário, é interessante. Só que eu acho que tem assuntos mais interessantes para abordar com vocês do que esse tipo. Mas enfim, né? Digamos assim, momentos de descontração ou de compartilhamento de ideias, tá bem? Quinto, beijo é uma manifestação íntima de carinho e, para que isso seja dado e recebido de forma segura, é importante cuidar e manter os hábitos diários de higiene bucal. Beijo na boca e saúde tem tudo a ver. Você já pensou no beijo sobre esse aspecto? Resposta pessoal. Você termina esse trocando ideias, tá, pessoal? Bom, e aí, vamos à parte interessante. Tipos de sujeito, revisão. E aí, por que a revisão? Normalmente, o livro vai fazer essa revisão com vocês, mas aí lembra que eu estou dizendo que esse vídeo vai sair antes do esperado. Aliás, vai sair depois do esperado. Estou gravando esse vídeo aqui, certo? Antes de vocês fazerem a atividadezinha sobre sujeitos. Por quê? Porque o livro só vai dar uma pequena revisão. E eu quero que vocês não se percam muito no assunto, digamos assim. Tá bem? Mas vamos lá.
reflexão sobre o uso da língua. Toda vez que tiver uma reflexão sobre o uso da língua é porque vai se iniciar o uso da gramática, propriamente dito, tá bem? Primeiro, aliás, o subtítulo, tipos de sujeito, revisão, oração sem sujeito. Primeiro, compare estes trechos do conto Chuva Abençoada, de Mia Couto. Aí o primeiro trecho, agora a chuva cai, cantarosa, abençoada. E segundo, estou espreitando a rua como se estivesse à janela do meu inteiro país. Letra A. Em qual dos dois trechos há uma identificação explícita do sujeito? Indique qual é o sujeito. E aí, relembrando para vocês, o sujeito é a quem a oração se refere, certo? A quem o verbo se refere e quem está praticando a ação na oração. Por exemplo, os mendigos da cidade são milhares. Quem é o sujeito da frase? Os mendigos. Por quê? Sobre eles que eu estou falando na frase. Porém, assim, vários tipos de sujeito, como vocês viram. E dois deles, você não consegue identificar diretamente quem é o sujeito. O primeiro caso, você não identifica porque ele está implícito, ou seja, ele não aparece, e você tem que deduzir pelo verbo. Por exemplo, comeram o bolo. Quem é o sujeito? Você pode dizer, olha, sei lá, eu tenho bola de cristal para saber quem é danado comeu o bolo. Mas você consegue. Se você lembrar da flexão dos verbos, você vai prestar atenção, vai ver que o verbo está comeram. Aí você vai lá para a tabelinha, beleza? Você vai lá para o infinitivo pessoal, que é quando o verbo está flexionado. Eu como. Aliás, eu comi, tu comestes, ele comeu. Nós comemos, vós comestes, eles comeram. Olha, comeram. Eles comeram. Então, o sujeito é indefinido, o sujeito oculto, tá bem? Se o sujeito é oculto, e é eles. Porque dá para você saber por conta do verbo que está flexionado no comeram. Eles comeram. E tem a segunda também, que você não consegue. Esse é o sujeito oculto. O sujeito indefinido é. Eu peço até desculpa, pessoal. Na verdade, são três. Você não consegue definir quem é o sujeito exatamente. Tem o indefinido, certo? Se eu digo beber água faz bem. Quem é o sujeito? Não tem como você dizer. Primeiro, porque o verbo não está flexionado. Ele está no infinitivo impessoal, que a gente chama. A forma crua do verbo, certo? Não está flexionado nos pronomes pessoais. Então, não tem como você dizer quem é o sujeito, assim como tem no oculto, certo? O oculto, o verbo está flexionado, por isso ele está escondido, mas você consegue dizer pela flexão do verbo. Isso não acontece no indefinido. No indefinido é sempre geral demais e acontece em orações que você deseja exprimir essa generalidade. Por exemplo, beber água faz bem, não fumar faz bem à saúde, não beber demais faz bem à saúde, e etc, etc, etc. Certo? Não tem um sujeito específico executando a ação. E existe também a terceira, que você não consegue definir o sujeito porque ele não existe. Certo? E esse é o que a gente chama, como vocês viram lá na atividade, de sujeito frases com sujeito inexistente. Geralmente são atreladas a fenômenos da natureza. Por exemplo, choveu, anoiteceu, amanheceu, ponto. Certo? Então, esses verbos que estão linkados a fenômenos da natureza, quando empregue dessa maneira em frases, geralmente não acompanham o sujeito. E como não tem sujeito, a gente chama de sujeito inexistente, relembrando aquela atividadezinha que vocês já devem ter feito. Tá certo? Bom, e aí vocês tiram. Qual desses dois, relembrando, há uma identificação explícita do sujeito? O primeiro, agora a chuva cai, cantarosa, abençoada. Você consegue ver quem é o sujeito? Quem é, sobre quem a palavra está, sobre quem os atos são, né? A quem eu estou me referindo na oração. Veja que é diferente, eu já vou meio que dar a resposta, é diferente do que acontece no segundo. Lembra de comer um bolo? Estou espreitando a rua como se estivesse a janela do meu país inteiro. Quem está? Você vai para a conjugação do verbo estar. Eu estou, tu estás, ele está, nós estamos, vós estáis, eles estão. Opa, eu estou. Então, se é estou, sou eu. Mas note que o eu não aparece aqui.
Logo, ele é o quê? Indefinido. Ele não está explicitamente empregado na frase, tá bem? Então, vocês sabem aí qual trechinho é. E no trecho 2, a que pronome se refere às expressões estou espreitando e como se estivesse. Bom, e aí, vocês vão para a listinha de pronome pessoal, tá bem marcada também, e vão escolher entre eu, tu, ele, nós, vós, eles. Tá bem? Pronome pessoal. Pronome pessoal de caso reto, tá, pessoal? É aquelas que você usa para flexionar o verbo. E letra C, de que forma foi possível identificar esse pronome? E aí, vocês vão dizer o porquê. Né? Geralmente, quando tem um indefinido, você identifica pelo que a gente chama de desinência verbal, para vocês lembrarem. Desinência verbal é aquela terminação que conjuga o verbo para determinado pronome pessoal. Por exemplo, se vocês notarem a conjugação do verbo estar, o este não muda. O que muda é o finalzinho, o est, ou tu est as, ele est a. O est não muda. O que muda é essa terminação. E essa terminação a gente chama de desinência. Desinência verbal. Certo, pessoal? Enfim, vamos ao segundo. Observe a seguir as frases destacadas em negrito e relacione-os aos tipos de sujeitos a que se referem. Tá bem? Temos aí a primeira, sujeito simples. 2, sujeito composto. 3, sujeito determinado. E 4, sujeito desinencial. Tá bem? Se vocês não lembrarem, a gente vai estar abordando todos eles aí. Mas aí, se vocês não lembrarem, eu posso fazer um breve resumo, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou falar sobre o sujeito desinencial, que talvez seja o mais complicado de vocês relembrarem, né? Geralmente a gente lembra mais dos demais, porque os outros, digamos assim, tá mais na cara a quais se referem, né? A descrição exata, na verdade. Fica mais fácil lembrar, tá bem? Bom, o que é que se refere ao sujeito desinencial, tá, pessoal? Esse sujeito desinencial nada mais é do que um nome bonito para o antigo sujeito oculto, tá bem? O que faz sentido, tá? Porque o sujeito oculto, normalmente, ele é descoberto pelas desinências, tá bem? E essa forma de mudar o nome para desinencial deixa, digamos assim, mais fácil a identificação de quais elementos entregam o sujeito, baseado nas suas terminações, nas suas desinências. A moto roubando a cena de novo, né? Bom, quando não é um caminhão, é uma moto, quando não é os dois, é um avião. Aqui em casa parece, é incrível, né? Reunião de todos os... Daqui a pouco vai passar trem, é fenomenal, né? A acústica do meu quarto. É fora do comum. Mas enfim, sujeito, como havia dito, sujeito desinencial é um antigo sujeito oculto da gente, tá? Não que seja, não que ele tenha mudado totalmente de nome, mas ele também é conhecido como sujeito desinencial porque essa determinação desse sujeito, que não está explicitamente empregado na frase, ele é descoberto pelas desinências, que são essas terminações, tá bem? Empregues na frase. Vamos lá. Letra A. E volto a interrogar, dois pontos. Não serão demasiadas águas, tombando em maligna bondade? Notem que o verbo, que geralmente o verbo ele exprime a ação do sujeito, tá bem? Então, se o verbo ele está flexionado e você não consegue identificar diretamente quem é o sujeito, ele é um sujeito oculto, tá bem? Ou seja, se eu flexiono um verbo, eu digo estão, e eu não coloco um eles, ou então, se eu não digo explicitamente as mulheres, que são elas, né? Mas eu estou explicitando que além de serem elas, são as mulheres especificamente, certo? Se eu não estou especificando o sujeito, só tenho o verbo estão, é um sujeito indeterminado. Indeterminado não, desculpa, oculto. Porque você consegue definir pela desinência quem é o sujeito da frase, tá bem? A terminação do verbo, conjugação do verbo, tá bem? Desinência verbal. Letra B. Rodrigo e Carlos estudaram no mesmo colégio. Veja aí que está bem na cara quem são os sujeitos da frase. E notem, tá, pessoal? O sujeito simples geralmente ele é formado por um único núcleo, enquanto que o sujeito composto, relembrando para vocês, ele é formado por mais de um núcleo, certo? E, vejam, notem, tem diferenças entre núcleo e plural.
Por exemplo, as mulheres, eu estou me tratando a mais de uma pessoa, mas ainda assim é um núcleo só, é elas. Enquanto que eu posso dizer que Rodrigo e Carlos são eles, são dois na terceira pessoa, mas notem que é Rodrigo e Carlos. São dois sujeitos, é como são eles ainda, porque é ele mais ele, mas eles estão explicitamente expressos na frase. Então eu tenho dois núcleos diferentes. Eles não estão infundidos como as mulheres, e eu posso dizer que na verdade são elas, tá bem? Não é um único núcleo, são dois núcleos. E a esse nome a gente dá de sujeito composto, tá bem? Tiraram o livro do lugar onde eu havia colocado. Quem tirou? Fica aí o questionamento, né? Não sabemos. E letra D, tá certo? A voz de Três Teresa se repete em monotonia de chuva. Né? Tá bem simples também, que é o sujeito dessa frase. Bom, quando eu digo uma coisa que eu tenho que conversar com, que eu tenho que explicar, talvez você encontre certa dificuldade no emprego entre o indeterminado e o oculto, tá, pessoal? Por quê? No caso, isso até, eu acho que eu até cometi um erro, na verdade, em um dos exemplos. Quando eu digo para vocês comeram o bolo, eu não sei dizer exatamente quem foi que comeu o bolo. Eu sei que foi eles, mas eu não consigo determinar quem foi. Tá? Então, digamos que o sujeito ele pode se encaixar em tipos diferentes, digamos assim. Por exemplo, o que eu quero dizer é o seguinte, vai ser meio complexo, eu quero que vocês abstraiam um pouco, tá? E aí eu entendo na cabecinha de vocês que possa haver uma complicação, tá? Vocês podem chegar para mim e dizer assim, professor, mas o senhor não disse que comer um bolo, por exemplo, é indeterminado? E nesse caso aí, tiraram o livro do lugar, nesse caso eu já respondo para vocês que vai ser o sujeito indeterminado. Aliás, desculpa. Você não disse para mim, pra gente que comer um bolo é o sujeito oculto? E aí, nesse caso, tiraram o livro do lugar. Se você for por ordem de exclusão, né? Ele vai ser, e cada resposta está ligada a uma única, cada letrinha está ligada a um único número, a um único tipo de sujeito, só sobra sujeito indeterminado para essa letra C. E aí é que tá. Aí é que tá o plot twist. Aí que tá o pulo do gato. O sujeito oculto, ele pode ser confundido. Ele pode não. Ele é muitas vezes confundido com indeterminado. E vice-versa. Porque os dois se apresentam da mesma forma. Qual é a diferença? Tá? Geralmente, quando você pode confundir os dois, no caso de ser, por exemplo, comeram, disseram, vieram, cantaram, cantardes, sei lá, pessoas no plural, certo? Quando você não tem especificamente eu, tu, ele, no singular, uma pessoa específica, certo? Ou seja, nas pessoas do plural, que você pode confundir, com exceção do nós, obviamente, né? Porque o nós me inclui. Então eu sei, no caso, que é oculto, mas com as pessoas do plural, que não me inclui o vós e eles, certo? Eles podem ser confundidos com principalmente na verdade, o eles, na verdade. Porque o vós também, eu estou incluindo a pessoa com quem eu falo, tá bem? É mais o problema na terceira pessoa do plural. Quando tá na terceira pessoa do plural, pronto, pessoal, peço desculpas pelo corte no vídeo, eu tive que buscar uma encomenda que chegou para mim. Mas como eu estava dizendo, a confusão acontece na terceira pessoa do plural, tá? No eles ou no elas. E aí você me pergunta, professor, se é exatamente a mesma estrutura, comeram um bolo, pode ser tanto como indeterminado como oculto, como é que numa prova eu vou saber qual dos dois é o correto? Quando vier desse jeito, na terceira pessoa, quando você puder confundi-lo com o indeterminado, certo? E aí, lembrando, o indeterminado pode ser tanto da forma geral, beber água faz bem, ou pode ser, por exemplo, como eu disse a vocês, comeram o bolo, por exemplo. É exatamente a mesma estrutura do sujeito oculto. A diferença é que quando vem na terceira pessoa do plural, no caso do sujeito oculto, ele vai ser dito antes na frase. Você já vai ter falado dele em uma outra frase. Por exemplo, os meninos estavam aqui. Ponto. Comeram o bolo. Quem comeu o bolo?
Eles. Eles quem? Os meninos. Mas eu sei porque já foi citado anteriormente. O que não acontece no indeterminado. Se eu digo só comeram um bolo, você não sabe quem foi, logo é indeterminado. Tem esses certos nuances aí que vocês precisam se antenar, tá? Mas eu garanto que vai ter essas exceções lá na atividadezinha de vocês. Tá bem, pessoal? Mas dando sequência, que a gente acabou até perdendo muito, né? Temos aí, vamos ler bem rapidinho esse quadrinho azul, que a gente já perdeu bastante tempo, dado que vocês já fizeram essas atividades, é mais uma aplicação do conhecimento, digamos assim, tá? Chamamos de sujeito simples o sujeito que apresenta apenas um núcleo e de sujeito composto que apresenta dois ou mais núcleos. Às vezes o sujeito não aparece na oração, mas é possível identificado pela terminação do verbo, a desinência, ou por alguma informação do contexto que contribui para a sua identificação, como em e volto a interrogar. A esse tipo de sujeito dá-se nome de sujeito desinencial, não é o sujeito oculto, tá bem? Outras vezes, não nos é possível identificar o sujeito na oração, ou seja, não conseguimos perceber a quem a ação se refere pelo contexto nem pelo verbo. Quando isso acontece, dizemos que o sujeito é indeterminado. Veja, tirar um livro do lugar. Se eu tivesse mencionado algumas pessoas antes de começar a tirar um livro do lugar, eu poderia transformar esse sujeito indeterminado num sujeito oculto. Se eu tivesse dito o médico e a enfermeira estavam por aqui. Não, vieram aqui. Ponto. Tiraram os equipamentos da sala. Quem tirou os equipamentos da sala? Eles. Tá oculto. E você sabe que foi o médico e a enfermeira? Porque eu disse anteriormente no contexto da frase. Tem informação no contexto. Então ele aí se torna oculto. Certo? Então posso transformar o indeterminado no oculto caso eu tenha alguma informação no contexto. É justamente o que ele diz no parágrafo aqui, tá? E terceiro, releia os períodos abaixo, extraídos do fragmento da obra Fala Sério Mãe. Respirei fundo e fui para a sala. É muito bacana pensar que criei meus filhos para o mundo, mas deixei neles a minha marca. Letra A. Que tipo de sujeito encontramos nesses casos? Certo? Acho que está bem na carinha. Respirei fundo e fui para a sala. Note que o sujeito não aparece diretamente, mas você sabe quem é o sujeito. Então eu quero que vocês digam aí quem é o tipo de sujeito, certo? E quem é, a quem se refere, a que pronome se refere. Tá bem? Letra B. Como podemos identificar o sujeito dessas orações? Aí vocês vão dizer como vocês identificaram esse sujeito, tá bem? Quarto. Agora observe estas frases do texto. Chuva abençoada. Há quantos anos não chovia assim? Lá fora continua chovendo. É possível identificar o sujeito nas frases acima? E aí, relembrando aquele tipo de sujeito que eu disse a vocês. Geralmente, em condições climáticas, quando você só diz choveu, ou então está chovendo, certo? Nesses fenômenos climáticos não se tem sujeito, tá? São orações sem sujeito. A gente viu isso na atividade, tá certo? Bom, e aí letra A, é possível identificar o sujeito nas frases acima. E letra B, por que você acha que isso aconteceu? Aí vocês vão dizer, porque é decorrente de um acontecimento climático, etc. E característica do tipo do emprego de sujeito, tarará, tarará, tarará. Faça essa resposta bem bonitinha, tá bem? Vamos agora ler também, mais uma vez, rapidamente, esse quadrinho amarelo. Lembrando que a nossa pretensão é de finalizar até o sexto, tá, pessoal? Por quê? Depois de ter feito esse vídeo, na próxima aula, a gente volta a fazer outra atividadezinha, tá bem? Aí vocês vão, professor, socorro, mais cópias. Eu sei, mas a gente precisa. Porque são assuntos que eu não posso depender do livro para passar para vocês. Eu tenho que criar meu próprio material para passar da maneira correta, tá? Porque se vocês forem olhar, o livro só dá alguns vislumbres. Ele não para explicar, ele não dá muitos exemplos, ele não faz tantos exercícios focados, então não fixa muito bem. Por isso que a gente faz essa pausa, e é importante essas atividades pontuais de gramática. Certo? Servem como fixação para vocês, é muito interessante. Mas vamos ler rapidamente e a gente finaliza e a gente pode conversar sobre a progressão da disciplina no agradecimento, na sessão de agradecimento e conclusão, tá bem? Quando o verbo expressa uma informação que não pode ser atribuída a nenhum ser, dizemos que se trata de um verbo impessoal. Nesses casos, temos uma oração sem sujeito formada apenas pelo predicado. Notem, isso aí é questão de estruturação de orações, tá?
temos o sujeito, tudo que não é sujeito é predicado. E aí, se você tem uma oração que não é sujeito, o que é que sobra? O predicado. Então, temos sim orações que só tem um predicado. Tá bem? Veja alguns exemplos de verbos impessoais. Verbos impessoais são os verbos que você não flexiona, tá, pessoal? Você não pode flexionar. Você não diz, por exemplo, eu chovo, tu choves, ele chove, nós chovemos, vós chover, ele chove. Não existe um negócio desse. Você não diz, eu amanheço, aliás, até diz, mas assim, não no sentido de sair da montanha reluzente e brilhando, sabe? Não no sentido igual ao sol. Você não diz, eu enraizo igual uma planta, tu enraizas, certo? Não nesse contexto. Então, eles podem sim ser tratados como verbos impessoais, tá bem? Esses de fenômenos climáticos. Tanto como chove, eu granizo, neve, vamos supor, tá nevando, nevar, o verbo nevar. Eu nevo, tu neves, ele neva. Não existe, são verbos impessoais. Você não consegue flexionar esse verbo para as pessoas de caso reto, tá bem? Para os pronomes pessoais, no caso. Bom, e aí a gente vai ver alguns exemplos de verbos impessoais, né? Verbos que indicam o fenômeno da natureza, por exemplo, chover, ventar, nevar, trovejar, relampejar, amanhecer, anoitecer, exemplos. Lá fora, continua chovendo. E aí foi o exemplo que eu dei a vocês, tá? Você até pode dizer, eu amanheci doente, ou eu amanheci tal coisa. Mas você nunca vai poder dizer tipo, eu amanheço no sentido de exatamente igual amanhecer, igual o sol, digamos assim, tá? Nesse sentido. São verbos impessoais. E quando empregados a fenômenos da natureza. Quando eu quero me relacionar exatamente a fenômenos da natureza, não estados do sujeito, tá? Por exemplo, amanhecer, no caso seria passar, me referindo ao estado que o sujeito passou e como ele se encontra, tá? Quando não tem essas características, no caso eu amanheci doente, não estou me referindo a uma característica específica do sujeito, e sim do fenômeno propriamente de amanhecer, do sol sair por trás das montanhas, iluminando tudo, ou anoitecer, a lua subindo, aí sim são verbos impessoais. Depende sim do contexto, tá bem, pessoal? E aí tem um exemplo, lá fora continua chovendo. Letra B. Os verbos fazer, estar, haver e ser nas orações que se relacionam com expressões de tempo ou fenômeno natural. Tá bem? E a gente aprende que esses verbos são pessoais. Mas lembra que eu disse que dependendo do contexto, o verbo que é pessoal pode ser impessoal, assim como vice-versa? Por exemplo, amanhecer pode se tornar um verbo pessoal, a depender do contexto. Tá? E quando esses verbos que estão aí como exemplos são relacionados a fenômenos naturais, eles se tornam verbos impessoais. Por exemplo, fazia frio em São Joaquim. É um verbo impessoal. Não é eu fazia frio, não é tu fazias frio, não é ele fazia frio. Tá? Fazia frio, não tem sujeito. Tá? Se torna um verbo impessoal. Quando você faz essa associação de verbos a fenômenos da natureza diretamente. Tá? Há quantos anos não chovia assim? Veja que não tem sujeito, é só predicado. São 3 horas da tarde. Quem é o sujeito dessa frase? A quem se refere o verbo? Não existe. Não existe sujeito, é só predicado. Tá bem? E aí, nesse caso, são os verbos que podem se transformar em... São os verbos pessoais que se transformam em verbos impessoais, tá bem? Tem sim esses casos. O verbo haver quando exprime acontecimento ou existência. Exemplo, há palavras que deviam ser escondidas no baú, fechado a 7 chaves. Notem que esse aí, quando eu só quero dizer que existência, tá? No sentido de existência. E há, houve, tá? Houveram. Nesse sentido, você não consegue... No sentido explícito de exprimir... Quando eu quero explicitamente exprimir existência, se torna impessoal. Tá bem? Bom, os verbos impessoais, com exceção do verbo ser, devem ser usados sempre na terceira pessoa do singular. Veja bem, viu? Veja bem. Com exceção do verbo ser, terceira pessoa do singular. Fazia frio, faz tempo, era tarde. Se bem que o era, nesse caso, é o verbo ser conjugado no pretérito, né, pessoal? Mas note que está sempre na terceira pessoa do singular, quando você tem esses verbos pessoais fazendo uma transformação para um verbo impessoal, né? Quando eu tenho verbos pessoais que são utilizados ligados a fenômenos da natureza e se tornando impessoais, eu tenho sempre que usá-los na terceira pessoa. Por exemplo, eu consigo dizer eu fazia ou então ele fazia. Mas note que quando eu quero me relacionar ao fazia frio em São Joaquim, ou seja, um elemento natural do clima,
eu coloquei na terceira pessoa do singular. Ele fazia. Tá bem? Bom, eu espero que tenha entendido. É bem complexo, na verdade, né? Mas como é só uma revisão das atividades, eu espero que você já esteja bem craque nesse sentido. Qualquer coisa a gente pode voltar aqui futuramente, trabalhar mais em texto. Eu estou sempre à disposição de vocês para tirar dúvidas, em qualquer sentido. Professor, não entendi isso aqui. Você pode me mandar um áudio sobre tal sujeito, algum exemplo, outra atividade? Posso sim, eu estou sempre à disposição de vocês, tá, pessoal? Eu, fora do horário de aula, eu não garanto responder tão rapidamente. Afinal, tem meus outros afazeres também, tá, pessoal? Mas eu vou estar sempre à disposição de vocês. Assim que eu puder, vou lá e vou responder, tá bem? Vamos só para terminar. Quinto, reescreva o trecho a seguir do texto palavras, substituindo todas as ocorrências do verbo existir pelo verbo haver. Existem palavras que são um palavrão. Existem palavras pesadas, chumbo, elefante, tonelada. Existem palavras doces, goiabada, marshmallow, quindim, bombom. Bom, aí vocês vão substituir esse existem pela a utilização do verbo haver. Notem que é diretamente relacionada à existência. Então, vocês vão utilizar do jeito que está no exemplo da letrinha C desse quadradinho amarelo, tá, pessoal? Bom, sexto e último da nossa aulinha de hoje, ao reescrever o trecho, o que você percebeu em relação ao emprego, o verbo, eu acho que o livro deu errado, ao emprego do verbo haver no sentido de existir. Bom, vocês vão notar, na verdade, que esse haver no sentido de existir, o livro só quer que você diga qual tipo de verbo ele se torna. Né? Ele se torna, no caso, um verbo impessoal, se não ficou muito claro. É porque a linguagem do livro não ficou muito clara nesse sentido, não. Mas ele quer que você diga isso, tá? O que você percebeu quando você fez esse emprego em relação do verbo haver no sentido de existência, em que o verbo se transformou. Tá, pessoal? Bom, dito isso, a gente finaliza por aqui. Na próxima aula a gente vai fazer uma atividadezinha e depois a gente volta normalmente para o livro para completar a adjunta nominal e complemento nominal. Tá, pessoal? Bom, vamos fazer aquela última transição e aí eu tenho outra conversinha com vocês, tá? Pronto, vocês já estão me vendo aí na telinha maior e eu quero conversar com vocês. Como eu disse, 300 vezes durante esse vídeo está saindo bem depois de quando ele foi gravado. Notavelmente, vocês já vão ter feito a tarefa de vocês, tá bem? E já está tudo estipulado. Semana que vem a gente vai fazer outra atividade, dessa vez com adjunto e complemento. Qual é o sentido aqui? O plano de aula desenhado por mim depende da progressão dos meus alunos. Por isso que é sumariamente importante vocês me darem um feedback, vocês me darem uma resposta. Professor, estou com dificuldade. Levante, como se fosse levantando a mão. Professor, estou com dúvida. Vão lá, diga, não entendi. Não sintam vergonha. Não é por estar... Lembrem, aquele ambiente é a nossa sala de aula. Então vocês podem muito bem chegar lá, me tirar questionamentos. Olá, se tem vergonha, pode ir no meu privado. Professor, estou com dúvida. Estou tendo dificuldades. Isso não é vergonha, é o natural. É o ciclo da vida quando você está aprendendo. Tá, pessoal? Então, dito isso, e já adiantando que é sim digamos, um assunto que pode deixar várias dúvidas na cabecinha de vocês, eu gostaria de firmar mais esse compromisso que eu tenho de sanar todas as dúvidas de vocês, para encorajar que vocês venham tirar questionamentos, interajam. Isso faz bem tanto para mim quanto para vocês e no contexto geral, para que a aula seja cada vez melhor. Tá, pessoal? Lembrando que a aula não é só o professor falando, a aula em si é um conjunto, aluno e professor. Somos nós quem fazemos a aula, não sou eu. Somos nós, tá? Por isso que eu dependo da resposta de vocês. Dito isso, se vocês tiverem sentirem muita dúvida, falem comigo e aí eu altero. Em vez de a gente progredir para outro assunto gramatical, a gente retorna à utilização do sujeito e eu faço outro, na verdade, um vídeo explicitamente sobre os tipos de sujeito. Tá certo? Bom, se tudo ocorrer como planejado, se todo mundo tiver craque, se conseguirem fazer direitinho a atividade, a gente vai dar sequência. Próxima aula, a gente vai fazer uma atividade de adjunto e complemento e depois a gente retorna ao livro. Tá certo, pessoal? Bom, a aula de hoje foi essa. Lembrando, a gente fez uma pequena conversa entre textos, uma reflexão, interpretação textual, elementos visuais e verbais das imagens atribuídas com texto, capa de revista e tudo mais. A gente fez também a revisão, certo, da atividade e o emprego da utilização
a gente fez um emprego dos tipos de sujeitos, né? A gente empregou os nossos conhecimentos adquiridos nessas atividadezinhas. A gente aplicou os conhecimentos sobre os tipos de sujeito, tá bem? Esse foi o resuminho da nossa aula de hoje. Dito isso, espero que vocês fiquem com Deus, ainda que não me, espero que não me odeiem ainda fidedignamente, depois de eu ter feito vocês copiarem essa atividade, porque digamos que ela vai ser um pouquinho extensa, talvez não tanto como as anteriores, mas ainda assim vai ser um pouquinho extensa. Geralmente vocês ficam bem, são bem preguiçosos nesse contexto, tá? Pai, mãe, a professora me chamou de preguiçoso. Se vocês não fossem preguiçosos, vocês não choravam tanto quando eu passo uma atividade. Brisa de Deus. Eu passo uma atividade escrita de 5 em 5 anos, tá? Aí vocês vão lá e chorar porque estão copiando. Mas enfim, a aula foi essa, certo? Nossa aulinha que vai para o YouTube. Lembrando que essa é a nossa sétima aula indo ao YouTube, tá, pessoal? Então, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, todos os vídeos estão dispostos para vocês, inclusive eu também estou disposto para sanar a ajuda de vocês. Um grande abraço e agradeço muito a quem pôde comparecer e interagir durante a nossa aula, tá? Até a próxima.